Fala pessoal, começando aqui mais uma semana, né? Onde eu vou trazer para vocês aí algumas ações interessantes para ficar de olho aí durante a semana. Beleza? Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com um amigo para o YouTube entender que é de boa qualidade e entregar aí para mais pessoas, beleza? Lembrando que se você quiser ver análise de algum ativo em específico, deixa aqui nos comentários o ativo desejado e o tempo gráfico que para a próxima semana eu trago aqui a análise para vocês, beleza? No fundo da tela aqui tem o meu Instagram, que é Murilo com 2i Invest, para quem gosta aí de receber conteúdos referente à análise técnica e que eu posto aí bastante estudos durante o dia, compartilho aí as nossas análises também do dia. Deixa eu só voltar aqui, referente à nossa sala de day trade aqui fechada também. Então tem bastante conteúdo aí que vai agregar muito no dia a dia de vocês, tá? Esse aqui é um pouquinho do meu perfil, então tem bastante coisas aqui, ok? Dito isso, vamos aí para o gráfico. Lembrando que uma semana aí decisiva para a região que o Ibovespa está, que é essa região dos 113 mil pontos, que eu já venho comentando com vocês há algum tempo, porque apesar da gente ter conseguido ter feito o rompimento dessa resistência de curto prazo, que é desse canal que o índice, que o Ibovespa desenhou, a gente tem aqui agora uma região de resistência de médio prazo, que é com base no gráfico semanal, né? A gente está bem em cima desse nível de resistência, onde já teve aqui um teste aqui nessa região, um teste nessa região, aqui conseguiu romper e não se manteve acima, e agora a gente está aqui bem em cima dessa região novamente. Pontos para uma possível correção do Ibovespa, caso houver, entre a região dos 109,5 a 108 mil pontos aí, que não seria nada assustador também, seria um pullback para tentar pegar aí o impulso para fazer um novo pivô com base no semanal, tá? Pelo diário segue demonstrando força ainda nessa região, mas vale aí atenção para esse ponto importante de resistência. O ideal é conseguir fazer o rompimento da região do 113,5 e se manter acima dessa região, o que abriria expectativa para dar sequência nesse pivô de alta, né? Movimento de expansão, reteste em cima dessa zona de resistência que agora virou um suporte, para pegar impulso e romper esse topo do 113,5 aí e dar sequência na movimentação de alta que tem como os alvos. Primeiro alvo, região de 114,238. Depois 117, deixa eu só dar um zoom aqui, 117,785 e mais lá acima na região dos 123,760. Beleza? Referente aos ativos que eu achei interessante aí para a semana, foram 3 na ponta da compra, tá? Na ponta vendedora, não acho que tenha ativo interessante no momento, até tem um ou outro, mas não vou comentar aqui porque um deles está na nossa carteira aí de swing trade para fazer o balanceamento do gerenciamento nosso de risco para ter alguma ação na contraparte. Mas realmente não acho que tenha ações muito interessantes para a ponta vendedora. Pelo contrário, tem bastante ativos aí formando ou que já formaram padrões aí de alta de continuação, né? Bastante ativos subiram nas últimas 2 semanas bem e agora com um processo de correção vão acabar surgindo novas oportunidades. Para essa semana, com base no fechamento da semana passada e hoje, contando o dia de segunda-feira, porque alguns ativos já acionaram o padrão e já andaram, como eu já disse, comento desses ativos também, posto toda segunda-feira no início, né, antes da abertura do pregão à vista, eu posto lá no meu Instagram também alguns ativos interessantes e eu separei 3 para vocês aqui e os 3 para a ponta compradora, tá? Então temos aqui o primeiro, Natura do setor de consumo, acho um ativo que está ficando interessante, tá testando região, né, rompeu região na verdade, de LTB de longuíssimo prazo que vem desde aí de 2021, né? Então olha o tanto de reteste nessa região e agora a gente está conseguindo aí romper esse nível importante de resistência e se manter acima, o que é mais importante. Depois de ter deixado aqui um fundo ascendente, né, um fundo ascendente, ter feito um movimento de alta, feito o rompimento desse nível de resistência de longo prazo, feito já um processo de pullback, ou seja, está testando uma zona de antigo nível de resistência agora como suporte e está demonstrando força, abrindo a possibilidade para num pivô de alta no rompimento de 12,83, a possibilidade aí de um movimento forte de alta, com alvos na casa de 13,86, inclusive onde está a nossa parcial. O stop técnico no fundo aqui,
na região de 11,78, né? Parcial de 1 para 1 em 13,88, alvo final 16,51, né? Inclusive aí até em confluência com um alvo de 200% de projeção com base nesse pivô que eu desenhei aqui, olha. Só para vocês verem, entre esse fundo ascendente e o rompimento desse topo, a projeção aí para cima, o último alvo aí com base nesse movimento, lá no alvo final da oportunidade aqui em Natura, tá? Então correndo um risco aí de 8,18 do stop, né? Um pouquinho acima do que eu costumo trazer para vocês, que é em média 7,5%, para um alvo final na casa lá de quase 30%, né? 28,63. E o mais interessante disso tudo é que se o ativo dá sequência nesse pivô, tem bastante espaço aí para subir, tá? Então a relação de risco-retorno aqui também está de acordo com o padrão gráfico do ativo, que é esse pivô aqui, que ainda não foi acionado, né? Que se caso ele for acionado, na verdade, surge uma oportunidade de continuação de alta. Só dando uma passada aqui pelos indicadores que eu também achei interessante, fazendo o estudo, a gente tem aqui o OBV, né, testando aqui a média móvel de 20 no OBV, mostrando que pode, né, veio buscar impulso. O que me chamou mais atenção foi aqui o IFR, né, IFR trabalhando acima da sua zona de 50, o que mostra aí força compradora nessa região do ativo, tá? E também aqui se a gente pegar o estocástico e o MACD, ambos estão mostrando ainda força compradora, apesar de estar testando um nível importante de resistência, que também me chamou a atenção no ativo para trazer aqui para vocês. O segundo ativo é RADL, também vem demonstrando bastante interesse nessa região aqui dos 24 e 20, né, 24 e 20. O volume hoje me chamou bastante atenção também. Então, olha o destaque aqui para esse volume aí do dia de hoje. Creio aí que no rompimento da região dos 24,49 tem a possibilidade aí de acionar um lindo pivô de alta e trabalhar aí nesse vazio gráfico aqui à esquerda, né? Se a gente pegar para olhar para esse lado, ó, se o ativo consegue romper esse nível que está sendo a dificuldade aqui de resistência, ele tende a se desenvolver rápido nessa parte de cima. O stop aqui, ok, de 5,35 na região de 23,18. A parcial de 1 para 1 na região de 25,50. E o alvo final na região aqui dos 28,16. Tá? Totalizando aí 15% de ganho contra um risco de 5,31. E um ponto interessante é que a nossa parcial de 1 para 1 está antes do nível aqui de dificuldade que o ativo pode sofrer, mesmo fazendo o pivô de alta, que é esse nível de topo, né? Então reparem que o nível de topo está acima da nossa parcial, ou seja, fazendo aqui essa RP, que é uma parcial, você tira o risco da operação antes do primeiro nível de dificuldade aí para o ativo, e o residual para tentar pegar aí 3 vezes o tamanho do seu risco, que é um alvo com base no topo do semanal, né? Que é dessa região aqui, olha, tá vendo? Então, lindo ativo aí, RADL, também achei bem interessante para estar trazendo aí para vocês acompanhar para essa semana. Reparem que no OBV também o ativo fez um pivô de alta, ou seja, demonstrando força, tá vendo? OBV pivô de alta e o RSI aqui acima da zona 50, apontando para cima também, ou seja, mostrando mais força compradora do que vendedora no momento. E o OBV aqui, que é um indicador de volume, já antecipando um possível pivô de alta no preço, tá? Não que seja certeza, mas o que aumenta as chances aí do ativo seguir rompendo a favor do OBV, tá vendo? Ó? Deixa eu dar um zoom só, que não vai aparecer o preço, né? Mas enfim, olha aqui, ó. O ativo querendo formar o pivô e no OBV aqui ele já fez o pivô. Movimento de alta, correção, pivô de alta. Então também achei interessante aí comentar esse ponto com vocês. O terceiro e último ativo é Mafrig, mais pela ótica do gráfico semanal, tentando antecipar um possível pivô de alta lá pelo diário. Tá? O diário está um pouco bagunçado, então Mafrig pelo semanal também achei interessante, porque fez um forte movimento de alta, né? E reparem que aqui, ó, quando ele fez esse movimento e testou esse nível de resistência, que é uma LTB, ele já perdeu força rapidamente aqui, agressivo, né? Então fez essa barra gigante de baixa pelo semanal,
já anulando esse movimento fraco de alta. Agora, diferentemente do que fez aqui, ele fez um forte movimento de alta, só que ao invés de bater nesse nível de resistência e já perder força, ele está trabalhando lateral, o que eu estou entendendo aí como uma correção no tempo, com a possibilidade de fazer um pivô de alta no gráfico semanal para buscar alvos aí mais para cima. Então aqui a entrada seria no rompimento da máxima da semana passada em 8,43, stopzinho de 6,30% na região de 7,90, parcial em 8,96 e alvo final aí 10,02. Né? Então, um ativo também que eu acho que está interessante aí caso faça esse pivô de alta. Tá pelo gráfico diário, tá mais bagunçado, né? Tá mais bagunçado, mas só para ficar claro para vocês. Essa forte movimentação de alta que o ativo fez e considerando aí a semana passada que passou em andando lateral, uma correção no tempo para no acionamento desse pivô poder dar continuidade aí na perna principal de curto prazo que no momento foi de alta, né? Um movimento prévio aí de alta, tentando capturar uma possível reversão de curto prazo para a Mafrig. Tá? Então, esses foram os 3 ativos aí interessantes para a semana. Espero poder estar ajudando vocês com esse conteúdo aqui de segunda-feira. Antes de me despedir, vou deixar aí um presentão para vocês, que é o nosso cupom. O cupom ainda segue sendo o Aniver Canal, com desconto em todas as nossas assinaturas, 30% off à vista, a 30% off no pagamento à vista no boleto e 20% off aí no cartão em até 12 vezes. Beleza? Então espero poder ter ajudado vocês. Não percam essa oportunidade e até mais.